Olha, quero deixar claro que da minha parte eu não sei nem o telefone desse moço, não sei o endereço dele, não sei onde poderia ter contato com ele. Nesse momento o senhor seria capaz de garantir a permanência do Lori até o final do campeonato, em algumas rodadas, dependerá dos resultados? Como é que vai ser isso? Eu quero deixar claro que agora a diretoria de futebol, ela passa a ter interferência total no futebol do Botafogo. Aí todas as soluções serão apresentadas pela diretoria de futebol. A solução de momento é manter o Lori, a diretoria, a presidência confirma e endossa as atitudes do diretor de futebol. Ô Silvio, o Lori também recebeu carta branca do senhor para montar o elenco, o time do Paulistão. Isso foi muito comentado, muito falado, enfim. Sim, mas nós não falamos isso. Isso foi muito comentado pela imprensa, mas não foi falado por nós. Todas as vezes que foi colocado, eu sempre disse, os jogadores têm que passar pelo Juninho Fonseca e pelo... mas o Lori foi contratado antes da chegada do Juninho Fonseca. Não, mas pelo Henrique Salles... E nenhum jogador aqui foi contratado no Botafogo sem o aval do presidente. Enfim. Todos passaram por aqui. Então ele não fez aquilo que o presidente não queria. Então estou falando para você. Ele teve algumas indicações foi nossa, da diretoria, e todas as coisas que foram tomadas aqui no Botafogo até hoje foram tomadas de forma colegiada. Hoje nós estamos deixando o futebol no encargo do Eduardo Esteves. Isso mostra que o Lori já não tem aquela mesma confiança que o Lori, enquanto se for técnico do Botafogo, vai ter confiança tanto da diretoria executiva quanto da diretoria de futebol, com certeza. Presidente, a gente nota também que o Botafogo atravessa um período de transição, de turbulência fora de campo, mudanças na diretoria, um exemplo a vinda do Eduardo, ajustes, enfim. E o senhor mesmo ameaçou a renúncia na última semana, Jair Geroldo por algumas vezes também fez menção que poderia deixar o Botafogo. Essa instabilidade fora de campo passa para dentro do gramado também? Olha, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Você não ouviu, e acho que ninguém aqui dessa sala ouviu, que eu tinha deixado o Botafogo. Ninguém dessa sala. A conversa tem e nós vamos ter sempre. Nem ameaçado. A questão do Jair Geroldo está aí, ele pode responder por ele. Ele está aqui na sala, está forte, firme, com saúde. Tem alguns problemas de saúde, como todos nós temos, mas está aí, e o Botafogo está andando, e a gente está lutando muito para colocar o Botafogo de pé. Tem que entender que o Botafogo vem de crise financeira, não é de hoje. Tem que entender que o Botafogo precisa de arrecadação, não é de hoje. Nós temos um problema institucionalizado aqui no Botafogo de recursos, tá certo? E administrações que a gente tem passado por aqui, que não deram nenhuma estabilidade administrativa ao Botafogo. Então nós vamos reorganizando de diversas formas para que o Botafogo possa ter perna sozinho, independentemente de nome ou pessoa. E eu tenho acostumado a dizer que aquela época do talão de cheque que isso aqui acabou, porque até o talão de cheque era uma mentira que tinha no Botafogo. Como é que fica a participação do Pinhata daqui em diante? Ele condenou o fato do senhor apostar na política do bom e barato para um campeonato com essa dimensão. O senhor Eduardo apostaria nessa política também se tivesse a oportunidade de iniciar esse projeto? Veja bem, o Botafogo tem que andar de acordo com o que ele tem de planejamento de recurso. Não adianta querer falar aqui, conversar, e até porque quem está aqui em cargo de execução, de cargo executivo, não pode querer aqui colocar a emoção de torcedor. Agora, eu compreendo que o vice-presidente, que é um cargo meramente de expectativa, que não tem nenhum poder, não pode fazer nada com o vice-presidente, que ele continue fazendo as suas alegações como torcedor, né? Ele, na ordem das coisas, o vice-presidente não é nada. Ele só vai ser na ausência do presidente. No dia que o presidente se ausentar por algum motivo, o vice-presidente pode ser alguma coisa. Por enquanto ele não é nada. Então ele pode declarar o que quiser, porque ele está se manifestando como torcedor e sem nenhuma responsabilidade administrativa. Eu não estou te falando que teve bom e barato. Nós estamos falando que a política do Botafogo é a política do possível. Nós estamos fazendo um negócio aqui há 8 meses e pagando conta. Pagando conta anterior, conta deixada aqui. Nós estamos pagando em dia salário, bicho, e pagando todas as responsabilidades do clube dentro das possibilidades do Botafogo em dia. Então, nós estamos tentando fazer aquilo que o Botafogo pode fazer. Não adianta você querer falar que é fazer o caro e o bom, né? O caro e o ideal, sendo que você não pode pagar. Nós não estamos fazendo isso. Nós
estamos falando das pernas. Qual é a previsão hoje? É gastar 300 mil por mês? Nós não podemos gastar 305, nem 301. Tem que ser 300 mil. Nós não temos outro planejamento, não tem de onde tirar. Não tem de onde prever recursos para isso. Então, nós estamos dentro do recurso planejado. E dentro desse planejamento nós temos que continuar. Aí o diretor de futebol está chegando e ele tem que trabalhar com isso. Se você vai colocar uma pessoa aqui para ganhar 30 mil reais, você vai ter que tirar um de 30 mil reais. Presidente, ainda em relação ao futebol, quinta rodada do campeonato, a gente observa que o elenco do Botafogo passa por mudanças, jogadores saindo, outros chegando, alguns jogadores ainda vão sair, como disse o Eduardo, né? Enfim, a diretoria passando por mudanças também, isso mostra que o Botafogo se planejou mal para o campeonato, houve algum equívoco nesse sentido, o senhor admite, a responsabilidade pela má campanha pode ser imputada a quem nesse momento? Não, veja bem, olha, eu quero deixar claro o seguinte, quando nós fizemos a montagem do elenco, nós tínhamos uma dificuldade de trazer alguns nomes, e tinha dificuldade por quê? Porque estava aberta aquela janela internacional, e todos aqueles jogadores que vinham da série A e B do Campeonato Brasileiro, eles tinham esperança de ir embora para o exterior. Com o fechamento da janela, ficou mais fácil de trazer jogadores. Então nós tivemos um problema de contratações, de nomes para o Botafogo, devido a essa questão de janela. A gente sabia que ia deixar uma gordura de contratação para depois do fechamento da janela, para que a gente pudesse discutir isso. Agora, ninguém vai fazer um time para perder. A gente esperava dos resultados, né? Acontece que o resultado, infelizmente, o pior que nós tivemos foi a perda do pênalti contra o Comercial aqui no estado de Santa Cruz. Todo o reflexo que a gente vê dessa história do futebol recente aqui do Botafogo nos últimos partidos foi em relação a perder-se aquele pênalti. Se perdeu aquele pênalti, nós estamos ganhando aquele jogo de 1-0, a história do jogo mudou e a coisa veio diferenciada e houve um declínio. Nesse declínio nós temos 3 ou 4 jogadores ainda para jogar no Botafogo, que estão contratados, estão com documentos já em dia para entrar contra o Santos e deverão entrar. Agora, eu coloco para vocês de uma forma muito simples. Ninguém aqui é imprescindível. O time tem que ser olhado e modificado. Eu estava vendo ontem nos canais fechados da televisão, o São Paulo está trazendo hoje jogadores de fora para completar um elenco. O Palmeiras está pensando em jogadores até agora. O Corinthians não está fechado até agora. Todos os times grandes estão trazendo gente. Então não é novidade para o Botafogo se trazer algum nome e se deixar algum nome para sair. Eu acho que a responsabilidade todo mundo tem que assumir, cada um a sua. E o presidente não bate pênalti. Se eu tivesse batido aquele pênalti, talvez a responsabilidade seria minha se eu tinha chutado na mão do goleiro. Em relação à história, voltando à história da renúncia, o presidente do Botafogo pode ser mudado até o final do campeonato, a sua permanência o senhor pode assegurar nesse momento aos torcedores? O que o senhor pode falar para aqueles que entendem também que só a sua saída poderia proporcionar uma nova perspectiva para o clube? Olha, aqueles que entendem isso têm que fazer uma eleição, tem que pensar numa nova eleição, e eu não estou pensando em eleição agora.